Boa tarde, galera! Está começando mais um bate-papo esportivo. Eu sou Gabriel Costa. Hoje é 4 de novembro de 2015. Vamos às manchetes de hoje. No ponto final, o rebu é total. Presidente atleticano continua preferindo Independência. Júlio Batista volta a sentir contusão. América tem jogo do América. O América vence o Paysandu no Horto e encaminha vaga para a Série A. Wagner Love dá declaração polêmica em São Paulo. E aqui no estúdio da Rádio Fumec, os comentaristas Breno Galante, Rafael Diniz e a participação especial da apresentadora e jornalista Yara Fantoni. Boa tarde, Yara. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite do Breno Galante. Uma ótima tarde aí, Rafael. E estamos juntos aí. Vamos falar de futebol, de Brasileirão, dessa reta final que tá pegando fogo, né? Boa tarde, Breno Galante. Tudo bem? Boa tarde, Gabriel. E o principal, né? Hoje a nação americana, junto com meu amigo Vira-Folha, Rafael, está toda feliz aí com os pés na Série A. Rafael ficou de dar pra gente hoje, né, um parecer se ele iria ou não no Independência. Antes que ele fala, eu vou dizer que eu acho que ele não foi, porque o América venceu. E ele é um baita de um pé frio. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Brenão. Boa tarde, Aaron. Prazer ter você aqui Boa com a tarde, gente. Rafa. Ô, Breno, ontem, como eu falei, eu tinha um compromisso. aí, Gabriel. Aí. Que eu não pude comparecer ao Independência. Não ia dar tempo de eu sair de onde que eu estava para ir no Independência. Mas acompanhei na televisão o jogo da vitória espetacular do Coelhão. Eu falei ontem que ia ser de lavada e foi tranquilo. A gente vai comentar. Tá melhor mas continuar acompanhando pela televisão mesmo. O lugar dele é lá. O lugar é, realmente. E vamos começar esse bate-papo esportivo já falando sobre o Cruzeiro. Yara, o Cruzeiro teve um ano de 2015 muito abaixo dos últimos 2 anos. Você pensa que esse ano pode ter sido um ano de transição para que 2016 o Cruzeiro tenha uma boa campanha? Eu acredito que o Cruzeiro foi bicampeão, né? Então é muito difícil que um time que se destaque tanto consiga manter o elenco, porque a cotação do mercado acaba sendo grande. E o próprio Luxemburgo, quando chegou ao Cruzeiro, falou: não espere nada do Cruzeiro esse ano, estamos numa fase de transição. Então eu acredito que o Cruzeiro mudou muito, o plantel ficou diferente, né, do que a gente estava acostumado a ver. O Cruzeiro não teve o rendimento esperado, mas eu acho muito porque não tinha liga, faltava um entrosamento entre os jogadores, teve as mudanças aí, tanto de elenco quanto de treinador, até se acertar, a própria vinda aí do Lucha, que foi essa confusão danada, a saída do Marcelo. E os meninos aí, eu acho que também ficaram um pouco decepcionados, né? Yara, vou te colocar aqui mais ou menos numa situação em que o Rafael gosta muito de falar, Já né? vai me colocar na fogueira. Mal cheguei, já tô na fogueira. Você gostou dessa passe? Você traria o Luxemburgo? Não. Você não foi a favor da vinda do Luxemburgo? Desde o início, não. A gente falava, né, que o Marcelo tinha um aproveitamento muito bom no Cruzeiro, mas acaba que a culpa cai sempre pro treinador, né? Vamos mudar o treinador, vamos tentar uma coisa nova aí no time. Mas aconteceu o que já era esperado. O Luxemburgo chegou e agora, que time ele deve treinar aí? Não, o Luxemburgo agora tá lá na segunda divisão da China, né? Mas você acha que ele treina algum time brasileiro ainda? Não, agora ele vai ganhar muito dinheiro lá. Até ele voltar vai demorar um pouquinho. Agora, Perdeu a credibilidade total o Rafael Brasil, já né? ficou mais tranquilo com a sua resposta. Agora a segunda parte, essa é importantíssima. Vai lá. Paulo André, o que você acha do Paulo André? Vamos falar de cultura ou vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol, porque o Rafael, assim, é um fã ardoroso. Gosta, de Paulo Rafael? André. Paulo Adoro, André? um excelente zagueiro, sabe se posicionar em campo, entra muito bem nas partidas. Não é lento, né, Rafael? Não é lento, É um zagueiro excelente zagueiro rápido, pra jogar no Madureira. que pode ser contratado por Madureira, por times do Rio. Ele era o preferido do Lucha, hein? E por isso que eu não gostava de nenhum dos dois. Mas eu acho que a Yara colocou bem, né? O time do Cruzeiro passou por uma fase muito complicada, uma transição, manter assim o status de você ser bicampeão
Se já é difícil ser campeão, muito mais você manter isso e ser bicampeão. Então o Gilvan conseguiu um grande feito junto com o Alexandre Matos e o problema foi manter. As propostas vão surgindo, né? Perdeu muito o elenco, né? O time ficou muito destroçado e deu no que deu. Agora, você enxerga um 2016 com áreas melhores, Yara? Você acha que as coisas agora com o Mano começam a clarear e o torcedor celeste pode almejar alguma coisa para 2016? Falam-se aí, né, de 3 ou 4 contratações para o próximo ano. Mas tem que ter liga, tem que treinar. Eu acho que o Cruzeiro deu uma viajada no início, né? Acabou trazendo muitas pessoas que não acrescentaram nada no elenco, quase não jogaram aí. E o rendimento esperado dos que vinham como promessa, o próprio Júlio Batista aí no elenco do Cruzeiro, uma decepção total, né? Porque chegou em carro, bonitão e tal, e não rendeu nada para o Cruzeiro. Então o que a gente espera é que as contratações sejam certeiras. O próprio diretor de futebol, né, o Cruzeiro perdeu o seu diretor, ficou sem esse cargo por muito tempo, e eu acho que ficou aquele disse-me-disse, aquele bafafá, muita gente falando e pouco fazendo, né? O Cruzeiro esse ano ele preferiu mais poupar dinheiro para que ano que vem monte um time forte. Mas vocês acham que essa promessa vai ser cumprida pelo Gilvan de Pinho Tavares? Ô Gabriel, agora um montão de torcedor vai ligar pra você pra saber de onde tá esse dinheiro que poupou, porque o Cruzeiro não tem dinheiro, amigo. Mas tem gente voltando, não, Breno. Tá voltando, mas poupar dinheiro, nenhum time tá poupando dinheiro, não tenha mesmo, porque se o Gilvan tivesse dinheiro, meu amigo, você acha que ele não teria trago um camisa 10 na hora que precisou? O tanto que ele enrolou para trazer um camisa 10 e não trouxe. O Lucas Lima ficou na lista aí quanto tempo? E não trouxe o Lucas Lima, não trouxe o Robinho. Gabriel, isso não foi porque ele poupou, não, amiga, é porque ele não tinha. Mas tem Elber de volta, tem Neilton, você acha que vai integrar o elenco aí? Minha opinião que poderia integrar sim, que são dois grandes jogadores, duas promessas que podem vingar ano que vem no Cruzeiro. Mas eu acho muito difícil que pelo ano que o Cruzeiro passou aí de um sufoco danado, a torcida espera no que vem jogadores tarimbados que chegam para vestir a camisa do Cruzeiro para ser titular. Mas esses dois nomes citados pela Yara são boas peças de reposição para o Cruzeiro. São jovens talentos, são jogadores que têm passado bons momentos nos clubes, tanto no esporte como no Botafogo. Neilton, para mim, inclusive, acho que o Botafogo vai fazer de tudo para mantê-lo lá, porque ele vai ser campeão da Série B. E acho que se viessem ao time do Cruzeiro, o custo-benefício dele seria muito bom, né? Porque é um jogador que está em ascensão, que está se dando bem nos times deles, e hoje a gente sabe, para pegar um jogador fera para colocar no time, tem que ter dinheiro. Para o Cruzeiro seria um custo-benefício bom. Você acredita que o Gabriel Xavier fica ou vai pegar mais experiência aí fora? Eu acho que ele poderia ser emprestado, pegar um time de Atlético Paranaense, Coritiba, para tentar rodar, ganhar uma bagagem para depois voltar. Rapaz, empresta ele pro América. Pro América, pode ser o América também. Minas. Como o Rodrigo Souza também, já tá lá no América, pode ficar por lá. O Gabriel Xavier é um jogador mal aproveitado, na minha opinião. Ele está no Cruzeiro há muito tempo, ele inclusive fez um clássico contra o Atlético exemplar, que ele entrou no segundo tempo e decidiu a partida. E se machucou, que foi o problema. Depois que ele se machucou, ele não teve mais oportunidades no time do Cruzeiro. Eu acho que, para eu ter uma opinião sobre emprestar ou não, acho que ele deveria ser mais aproveitado para... Mas aí entra a situação, mais ou menos, que a Yara tá falando. Ele não tem essa oportunidade no Cruzeiro. É melhor você ter ele encostado aqui sem ter oportunidade ou de repente emprestar para ele se valorizar? Mas não seria um Campeonato Mineiro ano que vem uma forma de ver como o Gabriel Xavier está? Mesmo porque a agenda do ano que vem vai ser uma agenda cheia, né? Eu só sei o seguinte, o caso Gabriel Xavier, a gente não tem aqui ninguém que está cobrindo diariamente o Cruzeiro para ver, mas é uma incógnita, porque é um jogador que demonstrou ter potencial pelo que ele fez na Portuguesa, pelo clássico que ele fez no Atlético, fazendo gol inclusive, mas o Luxemburgo passou e não deu oportunidade para ele. O Mano tá aí, não deu oportunidade para ele. E ele não é sequer segunda ou terceira opção de entrada no time. Então tem algo mais aí que a gente não sabe. Mas tem notícia aí hoje, né? Porque hoje ele pelo menos estava dentro dos planos. Nós vamos falar disso Daqui a pouco a gente fala disso aqui na rádio. E o elenco celeste se representou na cidade de ontem na Toca da Raposa 2, com algumas novidades. Novidades ruins para a torcida celeste. O Júlio Batista voltou a sentir um incômodo na coxa. Será que essa lesão pode interferir na renovação do meia? Será que essa é uma notícia ruim para a torcida do Cruzeiro? Essa é a principal pergunta. Desculpa. Breno, mas é porque a Yara acabou de citar aqui o caso dele não ser um custo-benefício bom, né, Yara? A jogada de marketing foi maravilhosa, Marconi Barbosa, né, na época, super de parabéns.
Mas o futebol que o Júlio Batista apresentou ficou muito abaixo do esperado pelo torcedor celeste. Lamento pela contusão, mas... Agora sim. Mas você acha que vai Não, fazer diferença? aproveita que ele já ficou lesionado, deixa ele buscar um novo clube, não renova com ele e deixa ele seguir a vida dele. Ali, ele tá achando ruim essa vida, não? Tá ganhando o que ele ganha, sem jogar tranquilo, quem não acharia ruim? Agora, que vai interferir na renovação dele? Possivelmente sim, porque você não vai renovar com quem não tá jogando. Né? A oportunidade dele era agora. O Mano colocou ele aí, se eu não me engano, em 2 ou 3 jogos, apesar dele ter entrado só 10 minutinhos, nem tocou na bola direito, mas demonstrou que estava ali dentro dos planos do Mano para ser utilizado, para inclusive o Mano testar para ver se ele vai ficar pro ano que vem ou não. E eu acho que uma contusão reduz bem a chance dele ficar para alívio de Rafael Diniz. Mas vocês acham que com a saída dele vai entrar dinheiro no Cruzeiro? Tem quem pague por Júlio Batista? Não sei como é que é a situação contratual dele, se o Cruzeiro ganha alguma coisa quando o contrato dele termina. Mas o salário vai considerável. O salário já dá aquela vai respirada, dar uma estudada né, na folha salarial. Na toca não teve apenas notícias ruins. Os jogadores Dedé, William Farias, Joel e Alisson fizeram atividade física em campo da Toca 2. Pessoal, qual desses jogadores estão fazendo falta na equipe celeste? Me conta uma coisa, se não só teve notícia ruim, por que quando você deu a notícia aí de que voltou o William Farias a treinar, o Rafael fez uma cara de decepção aqui? Isso não é uma notícia ruim, é uma notícia boa, Rafael. Claro, tava lá parado, já se recuperou. Você e o Gão são grandes fãs de William Farias. Claro, um grande jogador, apresentou um belo futebol no Coritiba. Deve ter 1,60m. O Breno tá enquadrando o Rafael hoje. Coitado do Rafael. Não, eu tô querendo colocar o Rafael, a Yara entender um pouco. A Yara colocar entendeu na roda de fogo aí, Rafael. A Yara entendeu um pouquinho as diretrizes do Rafael em relação a alguns jogadores do Cruzeiro. Mas o William Farias é um adorado pelo Rafael. Ele é um grande jogador que pode voltar pro Coritiba quando quiser, fazer o papel que ele fazia no Coritiba, que jogou muito bem. O Joel, aproveita que vai levar o William Farias, leva o Joel também, volta pro Coritiba, jogou bem lá. Agora, o Dedé e o Alisson são duas grandes notícias do Cruzeiro que tá fazendo... O Dedé nem tanto, porque a dupla de zaga do Cruzeiro tá forte. E eu acho que ele não entraria fácil nessa dupla, não. Agora o Alisson tá fazendo muita falta pro time do Cruzeiro. Cara, ontem eu falei isso aqui, né? Sobre Dedé. E ontem eu tô tentando lembrar com quem mais eu comentei. Eu comentei com alguém ontem, um cruzeirense, sobre isso, do Dedé. De que eu acho que o Dedé podia ir embora. A boa fase mesmo, né? Que ele quase foi pra seleção, foi pra Copa. Passou, né? E hoje o Cruzeiro tem uma zaga boa, né? Então, de repente... Empresta o Dedé aí, faz dinheiro com o Dedé. Não, empresta, não vende. Faz dinheiro com o Dedé. Agora, mesma pergunta que a Yara fez. Será que tem quem pague pelo Dedé? Claro que tem, cara. Um cara como o Dedé, que tem um empresário que a gente sabe que tem bons contatos no mercado, o Dedé consegue aí ir pra Itália. Não tô falando um time de primeira linha, mas ele consegue até pro Milan, Espanha, qualquer lugar. Mas zagueiro não se faz em casa, não? Sim, o Cruzeiro tem alguns jogadores aí que pode experimentar. Agora, o Dedé, eu acho que ele, pra mim, já deu aqui. Pra seleção ele tá bem distante. Então o Cruzeiro teve Por que o Dedé não vingou no Cruzeiro? Machucou. Né? Machucou. E foram contusões uma atrás da outra. Porque não foi uma só, né? Ele passou por 2 ou 3 aí. Que ele tá praticamente. Porque a disputa também era grande. Mas quando estava tendo a disputa, ele era titular praticamente em todas, né? Teve um momento só que ele ficou um pouquinho afastado, mas também pela situação de... 2013 ele era o titular junto do Bruno Rodrigo. Mesmo tendo as falhas que ele teve, ele falhou, contra né? o Flamengo. Contra o Flamengo, a gente lembra, né? Do gol contra e tal. Mas ele sempre foi um jogador que ele foi tido aqui como titular, um jogador para assumir a camisa, mas não atendeu as expectativas. Bem diferente daquele André do Vasco. Né? Dedé, né? Dedé, desculpe. Muito diferente do Dedé do Vasco. Você gosta do Dedé, do futebol do Dedé, Yara? Eu gosto, mas é o que eu tava falando, Breno. Eu acho que a época do Dedé passou. Eu acho que o jogador vive fases. Como a gente fala, Fábio, seleção, o quê? Acaba que passa. O jogador vai ficando mais velho, o prestígio, o momento do jogador vai passando. E eu acho que pode jogar, pode voltar a fazer um bom futebol, claro. Mas acredito que essa fase no Cruzeiro, até pela disputa e pelos jogadores que o Cruzeiro tem na posição, é um jogador que talvez o time celeste já possa abrir mão. O que eu acho que prejudicou a permanência de Dedé no Cruzeiro foi a infiltração que ele tomou uma época para trás, que infiltração prejudica muito a carreira do jogador. Depois que ele tomou aquela infiltração para jogar Libertadores, ele não voltou o mesmo jogador.
E, na minha opinião, também eu acho que ele deve buscar novos ares, porque o Douglas Grolli é um bom zagueiro, já demonstrou isso na partida que ele entrou na vaga do Paulo André. E o Dedé fica para segundo plano, na minha opinião. E o zagueiro Bruno Rodrigo falou ontem na toca sobre 2016 da Raposa. Vamos ouvir o Bruno Rodrigo. Pelo que a gente percebe nessa evolução do time, pelo que eles também têm um discurso de arrumar a casa, é um Cruzeiro que em 2016 parece que vai ser bem forte, né? Sim, acho que é essa a intenção, né, da equipe, da diretoria. Nós estamos tendo a oportunidade de estar terminando o ano bem, né? Então vamos fazer de tudo nesses 5 jogos aí restantes para que a gente possa terminar com dignidade, sempre nos caminhos das vitórias, né? Para que a gente termine bem, para que a gente comece o ano que vem bem também, porque sem dúvida vai ser um ano muito difícil. E a gente terminando bem já é um grande passo para que a gente possa começar bem também o ano que vem. E pessoal, vocês concordam com a opinião do Xerife Celeste? O 2003. Podia ser um novo 2003, não 2016. Tá a fim de voltar no tempo, Rafael? Se fizesse um 2016 igual no 2003, marcou, né? Muito. O 2016 do Cruzeiro, ele tem tudo para ser diferente. Agora, com o Thiago, o 2015 começou sem um diretor de futebol, agora tem um diretor de futebol. Tem o Bruno Vicentim, que é um grande entendedor do Cruzeiro, nasceu no Cruzeiro, cresceu no Cruzeiro e pode gerar bons frutos para o Cruzeiro no próximo ano. É uma estrutura totalmente diferente, né? Então, assim, acho que os erros cometidos em 2015 são para serem aprendidos. 2016 para Gilvan começar diferente, dessa vez com uma equipe não tão orgulhoso, escutando não tão soberano como foi em 2015, né? E eu acho que você falou tudo. Quem está por trás disso é Bruno Vicentim, né? Com toda a experiência que ele tem de casa do Cruzeiro e com planejamento, porque eu não tenho dúvida que o Thiago Escuro agora já está aí com nomes que não vão ficar no Cruzeiro e nomes que vão vir, porque precisa de reforço, né? Mas é importante que venham logo, né, Breno? Porque eu acho que o brasileiro tem mania, vamos esperar, vamos ver o que dá. Na hora que chega já está em cima do campeonato, o time acaba tendo um elenco bom, mas os jogadores não são tão entrosados. Aí vem um time que não tem peças tão importantes, não tem grandes nomes, mas estão jogando bem e acabam fazendo um campeonato melhor. Então eu acho que se o Cruzeiro quer preparar para a próxima temporada, ele tem que ter planejamento acima de tudo e cumprir as metas de calendário, porque como a gente já adiantou aqui, o calendário do ano que vem vai ser cheio, então tem que ter peça de reposição. Você tem que ter um jogador muito bom? Tem, mas se ele machuca, você não pode depender de um grande astro aí na equipe. Então eu acredito que tem que vir e tem que vir logo. E peças que não fiquem nesse blá blá blá, que não fiquem em especulações, que o Cruzeiro, que a direção do Cruzeiro solte um nome quando já tiver certo. Que não fique nas especulações, porque eu acho que o torcedor celeste está cansado disso. E nós vimos também uma total desorganização até nas posições que o Cruzeiro tem. 3 laterais esquerdos, 3 laterais direitos, muitos zagueiros e as posições mais carentes não foram preenchidas. Então acho que tem que ter uma organização também nas posições, tem que ter vários jogadores para todas as posições de qualidade. Então para que o Cruzeiro faça um 2016 bem melhor do que esse ano, precisa também de uma estrutura. O Cruzeiro tem, a gente sabe exatamente. Que o Cruzeiro tem. Agora precisa se reformular até pelas mudanças, né, que teve no marketing, que teve na diretoria e que teve dentro do próprio elenco. Planejamento. Planejar, conversar com o Mano, porque dessa vez você já tem um treinador aí que está vindo de um momento muito bom, diferente do que aconteceu ano passado, porque o Marcelo começou o ano sendo questionado, tanto que ele não durou muito. O Mano está acabando o ano como o salvador. E como eu disse aqui já algumas vezes, como a melhor contratação do Cruzeiro esse ano. Então, quando você começa já com uma estrutura e com um treinador que já vem com crédito com a torcida, acho que fica muito mais fácil, né? E os resultados dele já são vistos comparado aos outros treinadores. Então eu acho que o Marcelo, né, vocês vão lembrar, veio com rejeição. Sim. O torcedor celeste, mesmo no início, antes do bicampeonato, não queria o Marcelo. E aprendeu a aceitar e a diretoria celeste bancou. Então agora é um desafio completamente diferente. O Mano tem credibilidade com o torcedor. E a cúpula celeste pensa utilizar alguns jogadores como moeda de troca no próximo ano. Alguns exemplos são Marquinhos, Joel, Diego Renan, Souza e Breno Lopes. Williams e William Farias podem render algum dinheiro para o Caixa Celeste. Gabriel Xavier e Douglas Grolli devem ser emprestados.
Janeilton deve ser negociado caso receba uma boa proposta. Além desses jogadores, o meia Elber pode entrar em uma eventual troca com o volante Jean do Fluminense. Pessoal, algum desses jogadores não deveriam ser negociados? Peraí, essa lista, tô lendo o Williams nessa lista. Williams. Caso receba uma boa proposta. Não, o Williams é titular absoluto do Cruzeiro. Não tem essa, ele não faz parte dessa lista. Me desculpa, mas eu não concordo Caso com venha essa. Jean do Fluminense, você não acha que O Williams não tá sendo cogitado na troca com o Jean, tá sendo cogitado o Elber. Mas o Jean viria pra posição do Williams. Sim, mas ele é um jogador que pode agregar. O Cruzeiro, se quer ser campeão de alguma coisa, como o Atlético não foi esse ano, precisa de banco. Nós comentamos isso aqui ontem. Se o Williams vier, se o Jean vier, tem que manter o Williams. Precisa de peças de reposição, Claro, foi o você que não a gente pode. levantou. E por que não pode jogar trocar. os dois também? E outra coisa, o Jean é um cara que é polivalente. O Jean jogou pelo São Paulo e pelo Fluminense como lateral direito também. Então ele pode exercer uma outra função. Eu acho que dessa lista aqui, ó, o Williams eu não concordo que deveria sair do Cruzeiro. Elber também não, que tá voltando agora. O Marquinhos, pra mim, é um jogador que tá sempre no grupo. Eu acho que por mais limitado que algumas vezes ele demonstra ser, ele é um jogador que pra efeito tático, pra um jogo, dependendo do esquema, ele é muito bem aproveitado. Fechar a lateral. É um jogador polivalente, de marcação, de velocidade. Tem que melhorar alguns aspectos dele, de finalização, enfim. Mas eu também acho um jogador importante. Agora o resto aqui, Joel, Diego Renan, Breno Lopes. Pode colocar tudo numa William mesma Faria. mala e mandar? O Douglas Grolli, o Gabriel comentou dele aqui agora, que ele seria uma boa peça de reposição. Eu acho que faltou um nome aqui que o Rafael gostaria, que não tá aqui. Qual que é? Diga, Rafael. Um cara de muito bom senso. Com certeza. Totalmente Ele bom faltou senso. nessa lista. É bom ele é líder, né? É, líder. Paulo André não tá nessa lista. Que era pra estar encabeçando a lista. Era pra ele estar aqui. No lugar do Douglas Grolli, né? Exato. Douglas Grolli deveria ficar, né? Já tem um Léo também. Tem que saber quem fez essa lista, né? São as especulações, Yara. Tomara que não tenha sido, mano. Agora, Jean é um bom reforço, hein? Bom reforço. Você gosta dele? Reforço ou contratação? Essa pergunta sempre é boa, hein? Reforço ou contratação? Eu acho que o Jean é um reforço. Porque ele vem de vários campeonatos jogando muito bem. Ele não é aquele jogador. Eu não vejo o Jean oscilando muito em Mas campeonato. ele vem pra ser titular? Eu acho que ele viria Pra ser titular. E é um jogador bicampeão brasileiro, né? Tem títulos aí que pode É um chegar, jogador que já passou pela seleção brasileira. inclusive. É um Tem jogador gabarito, de- né? É. Até porque o Cruzeiro tá precisando de uma pessoa de peso ali no elenco. Quem hoje é o grande nome do Cruzeiro? Tem o Fábio, que é de anos atrás. Agora, a grande contratação que o Cruzeiro fez. Arrascaeta. Um minuto de Não, silêncio, Arrascaeta por não, favor. Arrascaeta. Damião. Não, Damião não. Williams. Não. O Cruzeiro, ele tem... vamos Letra dizer D, assim, nenhuma das opções. Assim. Ele tem lampejos de grandes contratações que não deram certo. Mas o Arrascaeta, quando veio, foi tido como uma grande Era o 10 do contratação. Cruzeiro. O Damião foi tido como grande contratação. Só não deram certo. Júlio Batista foi uma grande contratação. Mas não deram certo. A situação é essa. A Yara tá coberta de razão. Se você pegar aí os últimos 5 anos aí, quem é o grande nome do Cruzeiro? Fábio. Fábio. E o Tem mais torcedor nenhum ainda time. lembra do Alex, assim, vai no tempo do Alex. É, ainda. tem pouco tempo que o Alex passou por aqui. Né? O Rafael devia ter uns 3 anos de idade quando ele tava Tem aqui. jogo de despedida dele até hoje, É. tem jogo dos amigos e tal. Agora 12h53, a gente volta daqui a pouco com o bate-papo esportivo, falando tudo sobre o Atlético. Eu quero ver gol. Estamos de volta com o bate-papo esportivo, agora 12h56. Estamos aqui com o Breno Galante, com o Rafael Diniz e com a participação especial da Yara agora para falar sobre o Atlético. Yara, como você vê essa campanha do Atlético até o momento? Foi o que você esperava? O Atlético te decepcionou? Eu acho que decepcionou, mas eu acho que muito em circunstâncias do campeonato e do que foi acontecendo dentro do próprio elenco do Atlético. Né? Eu acho que o Atlético, os próprios jogadores, o Guilherme não rendeu como se esperava, o Atlético perdeu o Guilherme. O Jô não rendeu como se esperava, perdeu o Jô. O próprio Maxwell teve que entrar em negociação para que o Douglas Santos e o Rafael Carioca pudessem ficar no elenco. O Marcos Rocha deu o lugar ao o Marcos Rocha, Patrick, aquela confusão na lateral. Então eu acho que o Atlético faltaram aí ao longo do tempo peças de reposição para que o Atlético pudesse de fato conseguir chegar ao título. Porque disputar com o Corinthians uma ponta de competição é muitas vezes desleal.
Então a gente tem que pensar que para isso o esforço tem que ser em dobro. E o Atlético hoje repete muito do que foi em 2012, competindo com o Grêmio na segunda posição. Em 2012 o Atlético levou a melhor. Então eu acho assim, agora o foco tem que ser nesse vice-campeonato aí, até pelo dinheiro em caixa que vai entrar, mas nunca esquecendo que o torcedor queria o título do Brasileirão, mas quer agora a Libertadores, quer que o Atlético foque na vice-liderança aí, para que o torcedor saia pelo menos feliz com as últimas vitórias e que entenda que a situação do Atlético foi uma decepção com certeza, mas eu acho que o Atlético tem que se reestruturar, o Atlético tem que vir com grandes nomes, porque aquela posição, o próprio Dátolo fez uma Copa do Brasil no final do ano passado boa e depois não rendeu o que a gente esperava esse ano. Eu acho que os próprios atletas não apresentaram o futebol que o torcedor esperava. Mas no começo do campeonato você cravaria o Atlético como um dos favoritos ao título? Sim. Vendo o elenco que ele tinha, você acreditava que ele poderia ser campeão? Pelo entrosamento, Breno. O próprio Cruzeiro se desmembrou, o Atlético manteve muito da sua base, o Atlético não perdeu muito. Então com isso, o que eu disse, às vezes você não tem peças tão importantes, mas você tem um elenco que consegue se unir, que tem entrosamento, e você faz um bom campeonato. Eu não acho que eu fiquei tão decepcionado não, porque como Atlético, eu acho que o Atlético se reforçou muito pouco. Eu acho que o Atlético trouxe Cárdenas, que o Levir não queria, Danilo Pires, que sequer é relacionado em alguns jogos, e trouxe o Prato, que pra mim foi a grande contratação. Sim. Que deu certo. Mas a gente já teve um pouquinho da pitada do que podia acontecer na Libertadores, como o Atlético foi desclassificado na Libertadores, que foi uma Libertadores totalmente diferente do ano passado. Horrorosa, né? O Atlético foi muito mal, quando não teve Marcos Rocha e o Prato, que estavam machucados naquele começo, passou muita dificuldade. Então assim, eu acho que ali já tem um sinal de que o Atlético precisava de reforçar seu time. E o Levi bateu o pé. Mas você não acredita que aquela posição do Guilherme faltou pro Atlético aquele jogador? Faltou, mas no primeiro turno, quando o Atlético foi líder até o jogo contra o Corinthians, que ele engrenou, ele tinha o Giovanni Augusto fazendo um belo campeonato brasileiro e sendo um dos destaques. Não, joga muito bem, o Giovanni Augusto é um ótimo ótimo jogador. Depois ele parou de jogar, depois ele deu um apagão, a gente já conversou aqui várias vezes sobre isso. E aí, com ele, o time todo começou a ter aquela descida. E aí, o que você citou aí, a saída desses jogadores aí, Jô, Guilherme, Maxwell, fez diferença pro A própria Levi. Confusão com o Patrick, né, que ficou sem jogar, se ficaria, afastou, se vinha pra fora. Aí aquela situação do Marcos Rocha ficar sempre preocupado com a janela de transferência. Querendo ir vou sair, aí de repente ele não sai, fica aquela decepção, caiu de produção. O próprio Vitor teve uma queda também. O Vitor também andou falhando em alguns jogos. Enfim, enquanto isso, do outro lado, o Corinthians só crescendo. Mesmo com as perdas, que teve também perdas de grandes jogadores. Natural no campeonato, né, Breno? Que você, né? Por isso Tite conseguiu fazer, né? Dar uma liga no time, acertar o time. A gente comentou várias vezes aqui desse belo trabalho do Tite, do elenco do Corinthians, né? Bem diferente do Atlético. E a gente viu, inclusive, o Giovanni Augusto mal e o Levir não tirava o Giovanni Augusto. Até quando teve a oportunidade de tirar ele do time, o Dátolo acabou machucando e não teve um jogador que entrasse no lugar do Giovanni Augusto e desempenhasse um bom papel no Atlético. E a própria insistência em não substituir o Dátolo em algumas ocasiões foi uma pedrinha no sapato. E o Levir demorou a entender que o Atlético nesse Campeonato Brasileiro não conseguiria jogar só com um volante. Sim. Né? O Atlético só insistiu em jogar com um volante, aí às vezes deu certo em alguns momentos, porque chegou a ser líder do campeonato, mas mesmo assim ele viu que a consistência não era essa, não tinha mais, pra mim, o grande jogador para esse esquema do Atlético ano passado, de jogar com um volante, além do Luan, que é importantíssimo, era a figura do Diego Tardelli, que ele fazia um excelente trabalho de movimentação entre o meio de campo e o ataque, para você ter um volante só. E quando esse ano colocou um volante, faltou isso, aquele meia de ligação, aquela situação de ter o ataque. E aí criou aquela, não digo confusão, né, mas que o Donizete vai jogar ou não vai jogar, e aí o Donizete ficava de fora, aí o Rafael Carioca assumiu a posição, o Pierre saiu. Então assim, o Atlético teve que se ir reaprendendo ao longo, porque nem sempre teve o time completo durante a competição, né, Breno? Então quando às vezes tinha o Luan, mas não tinha o Dátolo, aí não... E aí perdeu pontos bobos, que a gente já citou aqui, para times pequenos. O grande erro do Atlético na competição. E custou muito caro isso para o Atlético. Mas já é normal na história do Atlético, né? Sempre perde pontos para os pequenos, né? E acaba fazendo grandes vitórias, né? Dito a Copa do Brasil ano passado com Flamengo e Corinthians, mas vamos tocar o barco, né?
Pessoal, a premiação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: campeão recebe 10 milhões, o segundo colocado 6 milhões e 300, o terceiro 4 milhões e 100, o quarto lugar recebe 3 milhões e 100 e o quinto lugar recebe 2 milhões e 100. A diferença do segundo para o terceiro é de 2 milhões e 200 mil reais. Isso pode ser mais um fator motivacional para o Atlético na busca desse vice-campeonato? Eu acho que é o maior fator para o Atlético buscar a segunda colocação. Porque a Libertadores, no segundo ou no terceiro colocado, o Atlético vai classificar para a Libertadores. Não, mas é aquela situação de entrar direto? Vaga direto, vaga direto. Até o terceiro é direto. Até o terceiro é direto. Ah, tá. Até o terceiro, seria o quarto, no caso, que via para a pré-Libertadores. Então não tem diferença, a não ser o financeiro, que para mim é o maior, que a gente sabe os clubes brasileiros como estão, o caixa, e 2,2 milhões faz falta. É um aspecto importante, mas eu acho que para a torcida atleticana é questão de honra. Independente de valor, é questão de honra você ser vice-campeão, porque você ficou tão perto. E aí, se você for analisar, Yara, dos anos pra cá, da era de Cuca pra cá, dos bons tempos do Atlético, em 2012 o Atlético foi vice-campeão. Em 2013 o Atlético foi campeão da Libertadores, em 2014 campeão da Copa do Brasil, e em 2015 vai ser vice-campeão de novo. Então seria assim, mais um momento continuar de alguma forma no topo, né? De estar se concretizando ali entre os grandes. Para quem viu o Atlético aí até pouco tempo atrás lutando sempre contra aquela situação de rebaixamento, de ficar em meio de tabela, o Atlético parece estar aprendendo a jogar pontos corridos também, né? Mas a gente foi buscar na memória, em 2009 o Atlético era vice-líder do campeonato, enfrentou o Flamengo no Maracanã, no Mineirão, acabou perdendo aquela partida e no final do campeonato não acabou ficando nem no G4 da competição. Amigo, o Atlético era líder. O Atlético era líder com então, o Celso Roth. Mas a questão não é essa, a questão é como o Levir Coupe pode trabalhar o psicológico dos jogadores para que isso não volte a acontecer. Motivando os jogadores e demonstrando para eles que o trabalho de todo ano pode ser ainda parabenizado com um vice-campeonato através do dinheiro, que a gente está citando aqui, e também da satisfação da torcida, de demonstrar que não joga a toalha, que briga até o final e que um vice-campeonato não é desmerecimento para ninguém. Para começar, uma vitória contra o Figueirense que eliminou, para dar aquela moral. Também, né? Porque saiu da Copa do Brasil. Uma pedra no sapato. Uma pedra no sapato do Atlético. Precisa tirar esse peso aí das costas para ganhar a confiança. Porque se perde por Figueira, já começa de novo. Aí é crise, aí é aquela confusão, freguês. E aí com o Grêmio a 3 pontos atrás do Atlético, pode até perder essa segunda colocação. E é o que eu disse, que em 2012 foi a mesma história. E agora competindo com o Grêmio. O Atlético se deu melhor em 2012, que a gente espera que se repita, né? E se a gente for olhar, o Atlético em 2012 foi vice-campeão e no outro ano ganhou a Libertadores, depois a Copa do Brasil. O Cruzeiro, depois do Atlético ser vice-campeão, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. O Atlético seja vice-campeão, que ano que vem tem Libertadores pro Atlético, tem Brasileiro pro Cruzeiro, e vamos nessa, levar os times mineiros lá na altura com esse vice-campeonato do Atlético. O Rafael foi de um jeito otimista pro Atlético, mas que tem algum benefício pro Cruzeiro. Não, benefício sempre para os times mineiros, tem que pensar sempre em Minas. E colocando o América no meio disso aí. O América... O América pode beliscar uma Minas, Rio? No Sul-Minas Rio eu acho difícil, mas eu acho uma vaguinha na Sul-Americana ano que vem. Ter a manutenção na Série A ano que vem. O presidente Daniel Nepomuceno comentou ontem que o Independência segue como casa do Atlético e jogos na Pampulha serão estudados caso a caso. Segundo Nepomuceno, ele prefere 15 mil no Independência do que 30 no Mineirão. Vocês concordam com a posição dele? Eu acho que o Independência já virou realmente a casa do Atlético, né? Caiu no horto, tá morto. Mas eu acho que no ano que vem, devido a essa agenda de jogos, vai acabar tendo que jogar mais no Mineirão. Querendo ou não, não vai ter como evitar. Até porque o torcedor atleticano quer ir a campo e o Mineirão tem mais espaço. Mas que a casa do Atlético hoje, pra quando se diz de mito, né? Até, vai ganhar, caiu no outro, tá morto. O Independência tem aquela simpatia do torcedor. Mas eu não concordo com o Nepomuceno, não. Eu sou a favor que o Atlético fizesse jogos medianos,
que teria um público até 20 mil no Independência, você pegar um Goiás, Ponte Preta, Figueirense, enfim. Agora, você pegar um Corinthians, como foi nesse final de semana, pra mim é jogo de Mineirão. Você pegar um Flamengo é jogo de Mineirão, você pegar Grêmio é Mineirão, São Paulo, sabe, Palmeiras, Santos. Breno, até porque o Atlético tem tido bons resultados no Mineirão. Sim, o Atlético foi campeão no Mineirão, todos os títulos grandes agora foram no Mineirão. E outra coisa, eu canso de falar isso, o Atlético não pode minimizar o seu tamanho para uma torcida de 20 mil torcedores. Porque se o Atlético faz um jogo importante num momento bom, ninguém tem dúvida que ele coloca 60 mil no Mineirão. Agora, ano que vem, vão ter 3 times mineiros na Série A do Brasileiro e 2 estádios. O América também joga no Independência. Sim, aí a CBF vai colocar jogo quarta, jogo quinta, vai fazer um... Aí no fim de semana, por exemplo, para não usar um mesmo estádio, poderia o Atlético jogar no Mineirão, o América no Independência no sábado e domingo? Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Nepomuceno tá trabalhando isso, ele tá tentando um acordo. Financeiramente, né? Qual que é o acordo que vai ocorrer com as administradoras, porque o Atlético tem que pensar também. Ontem ele comentou que ele estava tentando um acordo com a Minas Arena para levar pelo menos 18 jogos ano que vem pro Mineirão. Porque a torcida São do Atlético, muitos jogos, muito campeonato. A torcida do Atlético ela é muito grande e não pode ficar naqueles 20 do Independência. Tem que abrir mais pros outros torcedores também. Você tem dúvida que Atlético e Corinthians no Mineirão 50 no mil final de semana teria lotado o Mineirão? Com certeza. Até pela grandiosidade, pelo momento que era, né? Era um jogo que era a decisão. E muita gente queria comprar ingresso para essa partida contra o Corinthians e não encontrou porque rapidamente foi esgotado. Tudo bem que ele até citou isso, falou que ele colocou o jogo contra o Corinthians por uma questão técnica no Independência, pelo que a Yara falou. Aquela coisa, né, de ter aquele mito, né, de que caiu no horto, tá morto. E que não funcionou nada. Mas esse ano não tem funcionado tanto isso. E o Atlético tem que parar com essa coisa, dessas místicas, né? O Atlético tem muito disso, sabe? O Atlético ele tem um time, é um time, não é o estádio que vai ganhar o jogo. Vai ser o time do Atlético entrar em campo e jogar bola e ganhar. Mas ajuda, viu, Rafael? Não, claro que ajuda. Mas o Atlético vai muito na né? Vamos lá? Mitologia. Dizendo o seguinte... Superstição, vamos dizer assim. Superstição. Um raio não cai uma vez, 2, 3, vai virar e tal. Uma hora as coisas mudam e acontece o que aconteceu. Eu não vejo grande diferença técnica entre o Atlético jogar no Independência e jogar no Mineirão. O Atlético fez uma partida, por exemplo, contra o São Paulo no Mineirão, em que o Atlético jogou muito bem, dominou o São Paulo totalmente. Então, no primeiro tempo, claro, decidiu a partida no primeiro tempo, inclusive. Eu não vejo uma diferença técnica. O maior título do Atlético foi no Mineirão. Sim. Mas os jogadores, eles preferem jogar no Independência. Isso pesa, né? Porque eles acham que o Independência é um caldeirão. Inclusive, o próprio ex-presidente de São Paulo citou isso, né? De que era um absurdo jogar no Independência, que era uma arapuca, ficou famosa essa declaração dele. Então eu acho que o Nepomuceno se apega muito a isso. Só que eu acho que o atleta tem que começar a pensar, né, grande, pensar maior, né? Tem uma torcida grande, pode inclusive ter receita financeira maior com isso, né? Ano que vem precisa de reforços, né, de nível bem melhor se quiser uma Libertadores, e tá aí, através da torcida, né? Receita. Pessoal, já pensando em 2016, o Atlético tem uma lista de jogadores que voltam de empréstimo. São eles: André, que vai vir do Sport, Neto Berola do Santos, Alex Silva do Sport, Danielzinho do Paraná, Emerson do Avaí, Heron do Atlético Goianiense, Felipe Souto do Náutico, Leleu do Madureira, Marion do Joinville, Pablo do América, Renan Oliveira do Avaí e, finalizando essa lista, Serginho do Vasco. Algum desses jogadores teria chance de participar do elenco alvinegro do ano que vem, Breno? Me desculpe a palavra, mas alguns amigos meus vão gostar desse termo. Que show de horrores, hein? Que fase! Que show de horrores. Mas que eu gosto ainda. Tem alguns, eu tenho um carinho mas especial por alguns aqui. Então monta um barraco e vai morar com ele. Vamos ser assim. Eu gostava muito do Serginho. Gostava? Não gosta mais? Tem tempo que ele não aparece por aqui, né? Tô brincando. Ele vai aparecer lá na Série B. Não, sim, acho o Serginho um bom jogador. E o Felipe Souto também, eu acho que foram alguns momentos que acabaram, né, levando ele embora. Porque ele é um bom jogador, o Felipe Souto. E o André? Inclusive melhor que o Josué, na minha opinião. Tá, mas eu acho que a torcida do Atlético, ela tem que pensar o seguinte: passou a fase de alguns jogadores. Hoje o Atlético não é mais aquele time que a gente viu há um tempo atrás, que tinha
Bilu, Sergipano, né? Corê, mexerica. Catanha, exato. Essas coisas que dão arrepio nos torcedores de ouvir hoje. Hoje o Atlético ele tem um nível bem maior, a ponto de ter um Josué, que você acabou de citar aí, que já foi campeão mundial pelo São Paulo, de Libertadores e tal, e tá no banco do Atlético. Né? Teve Gilberto Silva há pouco tempo no banco, teve jogadores de qualidade no banco. Hoje o Atlético ele tem que começar a entender que a situação é mais, né, milindrosa, o negócio é mais... Mas e as tais peças de reposição, Breno, quando se fala de um campeonato mineiro? O Felipe Souto não joga no Campeonato Mineiro? O André seria essencial no Atlético. O André seria, mas tem a questão contratual dele, o contrato dele acaba em março. Então ele pode renovar com o André e depois ficar com ele aí. Mas outra coisa, não é nem questão de renovar. Eu acho que o Atlético pode ainda ganhar um dinheiro com ele, porque pode vender ele antes e o Corinthians tem interesse nele. Então eu acho que de repente da proposta do Corinthians podia deixar ele ir. Agora, é Neto Berola que tá no Santos, que o Gabriel tá adorando ele no Santos. O Gabriel é santista, sabe? E ele tem um carinho sensacional pelo Neto Berola. Tá feliz com ele lá, tá? O Neto Berola fez alguns golzinhos pelo Santos. 2 gols de cabeça, coisa que ele nunca fez na vida dele. Mas não foi gols que influenciaram no placar. O Neto Berola, acho que ele pode voltar para o Atlético, a gente cede. Vocês devolvem o Thiago Ribeiro pra gente? Prefiro o Thiago Ribeiro do que o Neto Berola. Eu também prefiro o Thiago Ribeiro. Não faça essa troca mais não, né? Deixa Minas Gerais como tá, então... Aí se a gente for olhar, Alex Silva, eu acho que ele ainda tem que pegar mais experiência, tem que dar uma rodada ainda pra voltar. Danielzinho, a mesma coisa, não tem condições ainda de ser. O Emerson, sim, eu acho que é um zagueiro que poderia compor esse grupo do Atlético, inclusive no lugar do Ed Carlos. Heron também, no Atlético já tem laterais esquerdos aí que são uma dificuldade danada. O Felipe Souto, que a Yara citou, seria uma boa peça de reposição, mas aí você tem que começar a esvaziar um pouco o grupo. Esse próximo eu quero ver. Esse próximo aí... Leleu. A Marion. O Leleu. E o Leleu, meu amigo Gustavo Rocha é um grande fã de Leleu. O Leleu é campeão da Libertadores. Marion fez boas partidas, Breno. O Marion fez boas partidas. Mas tomara que ele vá pro Boa Esporte. Ou então o América emprestado aí pra Série A. Leleu também pode ir pro América. O Pablo, que foi pro América, continua lá. Fez uma boa partida ontem, inclusive. Eu vi ele treinando no Atlético agora, antes de ser emprestado. Eu acho que ele tem muita qualidade. Eu acho que ele é um jogador que o Atlético podia pensar pra 2016. Velocista, jogador de canto e tal. Renan Oliveira, eterna promessa. Lulinha do Corinthians, Boquita, igualzinho. Mesmo nunca vai se concretizar. Pode ir pro América, né? O Atlético podia fazer um pacote. Não, mas é sacanagem com a América. Faz um pacotão. O Breno tá querendo pegar todos os jogadores ruins do Atlético e mandar pro América. Não, eu acho que assim, calma, Rafael. Renan Oliveira é um jogador ruim, é uma promessa que não se realizou. Eu acho que Renan Oliveira é uma sacanagem com a América. E desde quando promessa que se realiza quem tem Marcelo Toscano, quem tem Mancini, não precisa de Renan Oliveira. Richarlison, não precisa. Só pra lembrar, Renan Oliveira deixou Diego Souza no banco do Atlético, hein? Todo mundo ficou mudo, mas é verdade. Ninguém vive de passado, Breno Galante. Vamos viver de presente. Serginho do Vasco. Quem vive de passado é museu. Agora você fala isso. Tá falando 2003, há poucos minutos atrás. Serginho do Vasco. Também deu muita situação para o Atlético, mas eu acho que o Atlético já passou dessa coisa. Até tem que quebrar esse ciclo vicioso, sabe? Igual tinha com o Márcio. Você lembra do que tá no Flamengo agora? O Márcio Araújo. Meu Deus, era aquele ciclo vicioso, aquela jogadinha de pega, entrega. Precisou vai e volta. Precisou de quebrar isso para trazer um meio de campo como o Rafael Carioca, que sai pro jogo, faz lançamento. O Atlético agora tem que evoluir. Eu acho que pode fazer uma filtragem nisso aqui, mas eu acho que pode fazer dinheiro nisso aqui. Só lembrando aqui que Léo Silva, Ed Carlos, Patrick, Josué e Cárdenas ficam sem contrato no final do ano. E desses aí, não sei como é que vai ser a sua opinião. A nossa opinião aqui, quando a gente comentou sobre isso, é que o Léo Silva tem que renovar. Eles acham, o Rafael e o Gabriel, que o Patrick deve ficar. Eu acho que os demais não devem. Você acha que o Patrick tem que ficar? Antes do jogo... Vamos mudar. O Breno tá mudando a palavra dele. Antes da partida de domingo, o Ed Carlos tem que renovar. Deixa eu te contar que não, vou te provar que não. É o melhor zagueiro reserva do Brasil. Realmente não. Fala todo mundo junto. Deixa eu te provar que não. Eu falei que ele não deveria renovar porque ele estava negociando com o São Paulo e eu achava uma falta de ética dele. Mas se não fosse isso, você falou que ele queria ficar. Que eu falei isso aqui no programa? Lembro. Então pronto. Gente, mas o Ed Carlos é um bom jogador. Eu acho que ele andou falhando aí em alguns jogos. Mas... Eu acho que o Gesiel, que tá lá na categoria de base, pra mim é um jogador que tem um futuro como o do Gemerson. Acho que ele merece uma chance. Se for por valores acessíveis, tudo bem, renova com o Ed Carlos. Acho que não vai comprometer. Agora, eu gosto muito do Emerson. Acho que o Emerson pode ser um jogador que já passou pela seleção brasileira. E nessa aí o Thiago sobraria. Certo. O Thiago, pra mim, é um péssimo jogador. O Patrick tem que ficar, Breno. Eu quero saber a sua opinião.
O Patrick... Me aguça a curiosidade, sabe? Eu sei como é que aguça, sei como é que você tá na eu trairagem. fico assim, querendo saber a sua opinião o sobre o Patrick, jogador. pra mim, não sei porque ainda não foi. Os turcos estão lá, já tiraram fotos, estão lá esperando ele. Tudo bacana, bonito, inclusive passagem só de ida. Pra não correr risco dele fazer igual o Guilherme, né? Mudar de ideia e voltar. Mas eu acho que o Patrick, pelo que ele fez com o Atlético até voltou atrás e tal, mas pelo que ele fez, de ter negociado com os turcos, sem ter falado nada pro Atlético, eu achei que já faltou um pouco de ética dele. Pelo que ele tem apresentado pra mim, não acho um bom jogador, razoável. E nessa situação que tá hoje, pra ele ficar no Atlético, o Atlético tem que pagar uma multa. Sim. Porque ele já assinou contrato com os turcos. Eu acho que não vale a pena, a não ser que ele consiga aí uma mágica e aí fique. Peraí, e você? Você não falou a sua opinião, você perguntou a minha e a sua. Eu aprendi a gostar do Patrick. Aprendeu? Só isso que eu tenho a dizer. Mas e o resto? Ed Carlos, fica? Acho bom zagueiro. Leonardo Silva. Acho um bom zagueiro. Adoro Claro, o Leonardo Silva. Se ela não falar isso, o Paulinho Vilela, que é o assessor do Um Leonardo. abraço pro Paulinho. Mas vamos ser sinceros, eu acho o Léo como pessoa e eu acho que como jogador pro Atlético, liderança, ele né? tem uma liderança. Verdade. Sem dúvida, não é só o jogador dele. Porque hoje o Atlético tem zagueiros bons. Eu acho que ele tem um espírito e é uma personalidade dentro do Atlético. E Cárdenas? Não sei pra que veio. Você não acha nem bonitinha? Não, nem gracinha, nada. Nem jogar pro meu lado, não, que eu vou sair pela tangente. Agora 1:18, a gente volta daqui a pouco com o Bate-Papo Esportivo, falando tudo sobre a vitória do Coelhão ontem na Independência. A gente volta já. Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo, agora 1:20. Estamos aqui com o Breno Galante, com o Rafael Diniz e com o Yara, agora para falar sobre o América. E ontem, após a vitória por 3-1 sobre o Paysandu no Independência, o auxiliar técnico Cláudio Prates falou um pouco sobre a atuação do América. Vamos ouvir. Acho que acima de tudo a gente sabia muito bem o que eles podiam vir fazer aqui, sabia da qualidade da equipe deles, sabiam que iam jogar com duas linhas de 4-4-1, 4-1 que o treinador gosta muito e sabíamos que tinha que ter essa aplicação e acima de tudo ser cirúrgicos, né? A gente conseguiu fazer isso, a felicidade é que o que a gente planejou, a coisa andou, nem sempre é assim no futebol. E os jogadores têm todo o mérito, porque se empenharam, quando precisaram fazer uma linha de 5, uma linha de 4 com o atacante fizeram, quando tiveram que sair por beirada saíram, conseguimos anular o Pikachu, que é a grande arma ofensiva deles, e conseguimos atacar realmente por onde a gente podia atacar. Então eu estou feliz por isso, acho que as coisas andaram bem durante a semana e culminou com um bom jogo de todos, um placar bacana, a gente continua numa situação boa, nada ganha ainda, temos muito a trabalhar, uma semana difícil contra outro adversário que também luta e está muito bem estruturado. E pessoal, vocês concordam com a opinião do Carlos Prates? O que ele disse é mais ou menos sempre a sina do América. O América já é vacinado, por isso que ele fala, não tá nada ganho, mas a gente tem que lembrar que o América precisa de mais uma vitória, joga 2 jogos em casa, tem Vitória em casa, tem o Ceará em casa, então eu acho que já tá praticamente assim, definida a situação, mas ele tem toda a razão, tem que ficar com o pé no chão, porque o América, né, Yara, já decepcionou gente, quantas vamos ser bem vezes? sincero, o América, quando a gente espera que ele vai, ele volta, quando a gente acha que ele voltou, ele tá indo. Então assim, é aquela história que tem que ter pé no chão, e não é um não. 2, 3, 4, quantos puderem. Porque o América tá aí, vice-líder, realmente tem grandes chances. Mas às vezes eu fico me perguntando, Breno, ok, a América vai e sobe. Mas e aí, ele segura? Ele consegue disputar uma Série A de qualidade? Isso que me preocupa. Isso é um segundo passo, né, que tem que se preocupar. Ano passado, inclusive, muita gente, nossa, me arrebentou quando eu falei na TV que eu achava que o Boa não merecia subir, não deveria, porque ele, sinceramente, ele ia bater na Série A e voltar para a Série B, porque não tinha estrutura. Agora o América não. O América tem já uma equipe, uma base que é boa. Precisa de alguns reforços? Precisa. Mas tem uma estrutura que ele pode vir a conseguir isso. E não pode abrir mão do que tem também. Exato. Agora, a gente analisando no geral, ontem foi bacana ver a torcida do América ir na campo, apoiando. Segundo maior público aí do América no O que eu vou ser bem sincero, ontem eu falei que 5 mil, né? Deu 7. 6.709. Podia ter ido mais, né? Pela situação que o América tá, podia ter ido mais. Agora,
todo mundo gosta do bem bom, né? No América o pessoal tem tanto receio, né? Que eles só querem o filé, né? Não tem dúvida que na próxima terça contra o Vitória, se colocar 11 mil, vai dar 11 mil. Porque todo mundo quer participar do momento histórico do América. E vai ser o jogo que vai decidir se o América vai subir ou não. Pode ser, né? Se perder, ainda tem a chance contra o Ceará. Sim, mas se ganhar, pra mim subiu. Gente, mas o próprio elenco do América tá se lapidando. A gente vê o Toscano, a gente vê o Richarlison. Estão jogando bem. O América tem. O próprio Mancini tá no banco, que era até então a estrela do time do América, a referência. Muito no ano passado se falava, o Mancini não jogou no final, foi por causa disso que o América não subiu. E hoje tá sem o Mancini e tá fazendo um bom campeonato. Não tá fazendo nem falta. Então os meninos estão aí jogando bem. Suprindo as necessidades. Tá aí a renovação do futebol, Breno. Principalmente o América já tem esse histórico, né? De jovens jogadores. Galera, o que é preciso planejar para que o América mantenha a invencibilidade e garanta uma das vagas para a Série A? Pé no chão. Foco. Né? Tentar entender que é um momento decisivo. Então que o Givanildo trabalhe o lado psicológico, porque tem um outro aspecto que no América, o América sempre peca, né? O América, na hora que tá ali para poder conseguir, aí o jogador tem aquele amarelão, aquela coisa, não tá acostumado. Por exemplo, os jogadores americanos não estão acostumados a jogar no estádio botado com 11 mil. E muito menos com a pressão de ir para uma Série A. E outra coisa, do outro lado tem o Vitória. Alguém aqui... E é um time acostumado a jogar com muita torcida. A Bahia, bicho, Vitória é o time top. É igual o Atlético Cruzeiro aqui, é o Vitória e Bahia lá na Bahia. Então eles são acostumados a jogar com Barradão lotado, né? Fonte Nova lotado. E o Vitória, tudo bem. Acostumado em Série A. Exato. Então o Vitória teve uns tropeços lá, perdeu pro Náutico agora, gol lá do meu amigo Daniel Moraes, enfim. Mas o Vitória é um time que não pode bobear. O Vitória tá beliscando o G4, ele quer o G4. Então é jogo de confronto direto e é jogo que o América tem que ficar... Só não pode vacilar. O América não pode escorregar. Tem que ir pensando que não tá nada garantido mesmo. Porque se entrar com o nariz pra cima, acabou. Tem chance de perder com tudo na mão. E o América que tem dificuldades nos jogos dentro de casa, teve um jogo tranquilo na visão de vocês? Ontem eu assisti o jogo pela televisão, não pude ir ao estádio. Ainda bem, como né? Falei. Sorte. A América agradece, todos os americanos agradecem. Vamos ver se terça-feira eu De comparei. jeito nenhum. Rafael, contra o Vitória você não vai não. Rafael, contra o Vitória você fica em casa. Vamos aqui, juntamente com a Yara, vamos fazer uma vaquinha aqui, né, Yara? Vamos pagar um pay-per-view? Vamos levantar uma grana e vamos te comprar uma passagem. Você vai para uma cidade que Maria Amélia gosta muito, que é Resende, visitar lá os parentes da Maria Amélia, para dizer o tanto que você fica agradecido por ela estar te dando essa oportunidade na rádio. Você não pode ficar nem em Minas num jogo desse. E você fica lá em Resende pelo menos até a quinta-feira de manhã. Mas você uma pergunta. Ele pode voltar pra comemoração, deixa ele voltar pra só pra comemoração. Mas lá em Resende vai ter o pay-per-view da Série B? Não, pode não. Nem o pay-per-view? Lá não pega nada. Meu amigo, não dá. Tudo fora do ar. Lá não pega nada. A Maria Amélia vai ouvir isso e ela não volta nunca mais aqui. Só na residência que ele tiver, por favor. Por favor, faz um bloqueio lá, corta o fio, qualquer coisa. Mas ontem foi um jogo tranquilo. Foi muito tranquilo, o América soube lidar. O Givanildo tá treinando muito bem o time do América, tá muito certinho, a defesa sólida com os 3 zagueiros, conseguindo o ataque muito forte. O Richarlison vem jogando muito bem, o Gabriel até falou aqui fora do ar que o Richarlison pra ele foi o melhor da partida. Jogou muito bem, o Toscano vem apresentando futebol muito bom. E o América tem que fazer de tudo para segurar esses jogadores para a próxima temporada. Eu só vou dizer uma coisa, é muito engraçado, né? O América tá aí para subir. E ontem, por exemplo, eu tava conversando com o Felipe Minto lá, que é americano doente, a gente tava conversando. Cara, uma boa parte do América não quer o Givanildo pro ano que vem. Acho o Givanildo um técnico velho, ultrapassado, mesmo o Givanildo fazendo o que ele tá levando o América lá, porque muitos entendem que o América não podia ter sofrido tanto com o time que ele tem, como ele tá sofrendo para subir. E muitos colocam que o problema todo é o Givanildo, que, por exemplo, demorou muito a dar oportunidades para os jovens na América. Demorou muito para Bruno Sávio. Mas quando o América passa aquele perrengue, é o Givanildo, né? Engraçado. Pois é uma mística. Agora o Bruno falou, na hora que vai pegar o filé ali, disputar a Série A, poder mostrar o seu trabalho, aí contrata outro, é brincadeira. Eu vou te dizer, se eu não me engano, minha memória não tá muito boa, mas da outra vez no Campeonato Brasileiro foi assim, o Givanildo subiu o time e lá pela 6ª, 5ª rodada, mandado embora. Adeus Givanildo, ele que não abre o E agora já voltou. Se existe um efeito ioiô, o Givanildo é um dos principais, né? Só gostaria de mandar um recado aqui pro senhor Modesto Roma Júnior, para que busque esse Richarlison para ser o reserva do Ricardo Oliveira ano que vem.
aí manda o Nilson pro América. Aí... Nós estamos falando do América, para de ser chato. Vai. Não, o Richarlison reserva pro Santos. Santista não tem espaço pro Santos aqui hoje, não. A Yara veio aqui vai falar de futebol mineiro. Então. E o vice-artilheiro Marcelo Toscano, que não marcava há 5 jogos, deixou 2 dos 3 gols da partida. Pessoal já pensando em um possível acesso. Será que o atacante continua para a próxima temporada? É o artilheiro, 13 gols, né? Vice-artilheiro. Do América. Artilheiro do América. Vice-artilheiro da Série B. Grande contratação da América, né? Ninguém imaginava que ele ia dar tão certo no América. Agora, que ele vai ser assediado pelos grandes clubes de futebol brasileiro aí da Série A, ninguém tem dúvida. Resta ver se o América vai conseguir bancar, ter aí investidores para bancar. O Gabriel, a gente tava olhando, ele tem 30 anos, né? 30 anos, Marcelo Toscano. Eu acho que você acha que algum time de futebol da Série A alto, nível alto, vai querer contratar um atacante de 30 anos? Meu amigo, não precisa ser Série A nível alto, mas, por exemplo, um Atlético Paraná, se vier aqui e quiser levar ele, você acha que ele vai querer ir pro Atlético Paraná ou ficar no América? Burrice dele seria ir pro Atlético Paranaense. Mas aí a diretoria tem que assim, segurar, cara. Porque é o que eu disse, não adianta subir, o América tem que ter time pra não Olha cair só, rápido. Os times da Série A que querem uma solução e não tem dinheiro, eles vão procurar jogadores assim. É um jogador que está sendo revelação, é um jogador que está fazendo gol, fazendo grandes partidas, independente da idade dele. O Grêmio não foi lá buscar o Zé Roberto, né? Não, mas aí... jogador, não, mas tô aí, querendo dizer que a idade, às vezes, não é tudo. Tô querendo dizer que às vezes a experiência do cara, o Fluminense, por exemplo, pode vir muito bem aqui, pegar o Toscano, tá pegando o Felipe Amorim, pode querer montar um time, já que ele não tem mais um investidor, com custo-benefício menor. E é um grande jogador. Acho, inclusive, que a Atlético e Cruzeiro podiam olhar Eu também acho. bons olhos Acredito. pra ele, coisa que não acontece. E o Richarlison também não deixar ele ir pra Santos, pra São Paulo, pra... O Richarlison, se a história permanecer, o lugar dele, você acha que vai ser aonde? Santos. No Cruzeiro. Cruzeiro. O Cruzeiro já pegou Daniel Moraes, que era centroavante do Fred. América. Fred, que era centroavante do Wagner. América. Wagner, as revelações do América. Só um que não foi pro América, pro Cruzeiro. Foi Gilberto Silva. Os demais foram todos pro Cruzeiro. E agora falando um pouco sobre Série A. Yara, quem pra você será os rebaixados para a Série B do campeonato ano que vem? Ih, tá difícil, Breno. O que você acha aí? Vou jogar a bola pra você, porque a gente sempre espera e no final a gente tem surpresa. Pra mim, ano passado eu tinha certeza que o Flamengo ia cair, o Flamengo não caiu. Pra mim, infelizmente, Vasco já foi. Joinville. Joinville já era. Né? E aí a gente tem uma briga acirrada e eu não gostaria que Curitiba caísse, inclusive o Ney Franco foi mandado embora ontem, né? Eu não gostaria que Curitiba caísse porque eu acho que a força do Paraná com os dois times é importante. O Goiás, o Atlético Goianiense foi pra B agora, fortalece a B, mas eu acho que o Goiás podia fazer um clássico com o Atlético Goianiense na B. Eu acho que o Goiás podia descer. Acho que não faz tanta diferença assim. Você prefere o Goiás do que o Coxa? Eu prefiro que o Coxa fique, que o Goiás... Até por causa daquele... Até por causa daquele campo ridículo que o da Goiás situação, tem. Eu acho que o Coxa cai. E a última fica aí entre Figueirense e Avaí, brigando ali. Um dos catarinenses vai ter que cair, porque né, já tem muito. Eu acho que por mim pode cair Coxa e Goiás. Deixa os times de Santa Catarina ficar. Pra quê? Você não tá magoado com o Avaí, não? Não, tranquilo. Eu acho que o Avaí podia cair. Olha quem apareceu aqui. Carol Castro vai falar. Carol Castro. Castilho. É porque eu olho pra Carol, não tem como não lembrar. É Carol Castilho. O Castro é pra dar mais audiência no programa. Aí bombou, tweetada. A Carol, aqui agora. Será que você consegue chegar o microfone pra Carol ali, pra ela poder falar qual a opinião dela aí, de quem vai cair? Boa tarde, Yara. Bem-vinda ao Bate-Papo Esportivo. Finalmente mais uma mulher aqui. Estamos precisando, né? Essa homaiada aí não tá dando, não. Pois é, eu acho que na minha opinião, Joinville já deu de falar há muito tempo, Vasco também. E eu acho que cai o Curitiba. Eu gosto do Curitiba, eu simpatizo com ele e o Avaí. Pra mim são esses. Ou seja, só tem uma dúvida então todo mundo aqui, que é a situação do Curitiba, porque Avaí, Joinville e Vasco, todo mundo já enterrou aqui. Eu acho que o Vasco não cai. E quem vai pra Liberta? Seu quê? Acho que o Vasco não cai. Não cai? Não cai. Pra mim, na opinião, cai Avaí, Joinville, Goiás e Curitiba. Além de Santista, você também é vascaíno? Não, eu acho que o Eurico Miranda vai mexer os pauzinhos assim nas últimas rodadas, assim, vai salvar o Vasco. Além de acreditar que o Vasco não vai cair, você acredita que o Papai Noel é Coelhinho da Páscoa também? E aí já é demais, né, Breno? Vamos pensar lá em cima, que é melhor que pensar lá embaixo. Porque lá embaixo eu fico com dó. Pra fechar então, vamos lá, nós estamos em cima da hora aí. Fechando o programa aí, os Libertadores. Fala só um. Corinthians, Atlético, Grêmio e Santos.
Abrindo grande. Santos. Eu acho, eu também acho. Só uma coisa, Santos ganhando Pode Copa do Brasil, vai. Santos, tá? Santos vai ganhar a Copa Aí do ela Brasil, vai vai abrir. Se você é gente boa com o Santos, tá? Muito Só obrigado. porque hoje é o primeiro dia que eu tô aqui e tal, puxar um saco. E aqui, só um tá? detalhe, o Santos, na minha opinião, ganha a Copa do Brasil, abre G5 Aí e também, o São não, Paulo, aí também, e o São não, aí Paulo tá seria querendo o muita quinto. moral. O São Paulo, e o Tá São Paulo querendo seria o muita quinto moral. que ia. Olha, eu acho que vai dar Palmeiras na Copa do Brasil e o São Paulo pega essa última vaga e o Santos, o que eu vou dizer do Santos, só ano que vem. Pra mim vai Santos e São Paulo, o Santos sendo campeão da Copa do Brasil. Muito obrigado, Rafael. Hoje em especial gostaria de agradecer a presença de nossa amiga apresentadora e jornalista Yara Fantoni e dizer que o programa está sempre de portas abertas para você. Eu que agradeço a participação, esse início de tarde aqui gostoso com você, esse bate-papo descontraído. Dizer que é muito bom falar de futebol, falar de Minas Gerais, falar do Brasileirão, dessa reta final. E vamos com o Avante Minas, né, para 2016. Ver se a gente continua no topo. Obrigado ao Breno pelo convite. Uma boa tarde para todos vocês. Estamos chegando ao final de mais um bate-papo esportivo com produção dos alunos de jornalismo da FUMEC. Apresentação do santista Gabriel Costa. Comentários de Breno Galante, Rafael Diniz e participação especial de Yara Fantoni. Lembrando que temos reprise do programa hoje às 7 horas da noite pelo site www.radio.fumec.br. Boa tarde, até amanhã, Breno. O Armando falou pra você dar tchauzinho pra câmera aí, o Rafael. Dá tchauzinho assim, ó. Tchau, gente. Tchau! Fui!